O regime militar foi motivado por tensões desde os anos 50, período em que estava acontecendo a Guerra Fria, disputa gigantesca entre Estados Unidos e União Soviética. Isso interferiu diretamente na política interna de vários países, pois como o Brasil era do bloco capitalista, os conservadores não queriam oposições a esse sistema. Surgiu a questão de que esses comunistas iriam dar um golpe para que o Brasil se aliasse à União Soviética. Eis que entra nessa história João Goulart, mais conhecido como Jango. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Ele não era um comunista, mas apresentava tendências de esquerda, que naquela época era pauta para qualquer discussão. Dentre as propostas de governo estava a reforma completa no sistema da educação, dar direito de voto aos analfabetos, reformas agrárias, entre outras propostas que o pessoal de direita não queria nem ouvir falar. Até que em 1964, a tensão piorou entre esses grupos. As Forças Armadas já não aceitavam a possibilidade de ter um presidente comunista no comando do país. E no dia 1º de abril acontece o tão famoso golpe militar de 1964. No dia seguinte, Ranieri Mazzilli assumiu mais uma vez a presidência da República, em meio a uma séria crise institucional. Desta vez, foi um presidente apenas protocolar. O poder real foi exercido por uma junta militar até o dia 15 de abril, quando o Marechal Castelo Branco foi eleito pelo Congresso e inaugurou o ciclo de ditadores militares que só terminariam em 1985. Mas para que o regime militar se consolidasse, era necessário então os atos institucionais. Foram normas e decretos elaborados no período de 1964 a 1969. O ato AI-1, colocado no dia 1º de abril de 1964, modificou a Constituição Brasileira de 1946. A principal mudança refere-se à eleição, ao mandato e aos poderes do presidente. O AI-1 deu aos comandantes, chefe das Forças Armadas, o poder de suspender qualquer direito político, além de cassar mandatos do Poder Legislativo. Em outras palavras, as Forças Armadas passam a ter total autonomia para mandar e desmandar no país. O AI-2, colocado em 27 de outubro de 1965, desta vez a mudança foi sofrida pelo processo legislativo, também as eleições, os poderes do presidente e a organização dos poderes executivos, legislativos e judiciários. Para além disso, o AI-2 suspendeu as garantias de taliciedade e estabilidade. O AI-3, 5 de fevereiro de 1966, discorre sobre as eleições de forma indireta, tanto em âmbito nacional quanto estadual e municipal. Também determinada que deputados federais, estaduais e senadores ocupam com licença prévia o cargo de prefeito da capital do estado. Portanto, não haveria eleições. AI-4, 12 de dezembro de 1966. Nesta mesma data, o Congresso Nacional foi convocado de forma extraordinária a fim de votar e também promulgar projetos deliberados pelo Presidente da República. O AI-5, 13 de dezembro de 1968. O AI-5 é um dos mais famosos, e por que não dizer mais covardes, atos institucionais promulgados. Entre as medidas por ele determinadas estão a suspensão da garantia de habeas corpus para alguns tipos de crime. Além disso, é por meio deste AI que o presidente da República decreta estado de sítio. Também ocorrem intervenções federais sem os devidos limites constitucionais. Diversos direitos políticos são suspensos. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores entram em recesso e também mandatos eletivos sofrem cassação. O AI-6, 1º de maio de 1969, altera a redação dos artigos 113,
composição do Supremo Tribunal Federal. 114. Define o que compete ao Supremo. E 122. Justiça Militar passa a julgar crimes militares, da Constituição de 1967. O AI-7, 26 de fevereiro de 1969, estabelece diretrizes acerca da remuneração de deputados e vereadores e suspende eleições parciais para cargos legislativos ou executivos da União dos Estados, Territórios e Municípios. O AI-8, 2 de abril de 1969, autoriza o Poder Executivo dos Estados e também do Distrito Federal a realizar reformas administrativas em municípios com população superior a 200 mil habitantes. O AI-9, 25 de abril de 1969, autoriza nova redação do artigo 157, que dispõe sobre desapropriação de imóveis e territórios rurais. O AI-10, 16 de maio de 1969, trata da suspensão dos direitos políticos e também cassação de mandatos eletivos em todos os níveis. O AI-11, 14 de agosto de 1969, acerca do tempo de mandato de vereadores, vice-prefeitos e prefeitos, além de extinguir a Justiça da Paz eletiva. AI-12, 1º de setembro de 1969. Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica passam a ter a mesma autoridade do Presidente da República. AI-13, 5 de setembro de 1969. Será banido do território nacional qualquer brasileiro considerado perigoso ou inconveniente à segurança nacional. AI-14, 5 de setembro de 1969. Dispõe sobre o confisco de bens caso venha a ser provado enriquecimento de forma ilícita. AI-15, 11 de setembro de 1969. Nova redação ao Ato Institucional número 1 de abril de 1969. AI-16, 14 de outubro de 1969. Trata das eleições e também do período que cada mandato deverá ter. AI-17, 14 de outubro de 1969. Autoriza o Presidente da República a colocar na reserva qualquer militar que tenha atentado contra as Forças Armadas. É fácil perceber que os atos institucionais influenciaram e muito nas feições ditatoriais que este período tomou. A política brasileira foi praticamente reconfigurada pelos militares que ganharam autonomia, sem mencionar que nesse período diversas armas de repressão e censura nasceram, principalmente com o AI-5, levando diversos intelectuais da época a encarar tortura e até mesmo exílios em outros países. Pode-se dizer que os AIs passavam por cima de qualquer garantia constitucional que os cidadãos brasileiros tinham. Os atos institucionais só foram revogados no ano de 1978, no dia 13 de dezembro, durante a administração Geisel. Presidentes do período da ditadura militar no Brasil. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1964 a 1967. Era general militar e foi o primeiro presidente sob o comando da ditadura militar. Castelo Branco fez um governo autoritário que retirou muitos direitos dos cidadãos. Foi no seu governo que só foi autorizada a existência do MDB e do Arena, um bipartidarismo. No governo de Castelo Branco foi ortagada a Constituição Federal de 1967, que, entre outras decisões, limitou o direito de greve, estabeleceu que a eleição para presidente seria por voto indireto e permitiu a pena de morte em caso de crime contra a segurança do país. Arthur da Costa e Silva, 1967 a 1969. Foi durante o governo do militar Costa e Silva, segundo presidente do regime,
que vigorou o temido Ato Institucional número 5, que concedia poderes extraordinários ao presidente da República, superando as leis constitucionais. O AI-5 proibiu as manifestações populares contra o governo militar, estabeleceu o controle de censura para todas as formas de expressão e permitiu que o presidente cassasse os direitos políticos de qualquer pessoa por até 10 anos. Emílio Garrastazu Médici, 1969 a 1974. Era general do Exército e foi terceiro presidente do regime militar. O governo de Médici é considerado o mais repressivo da ditadura. Durante esse período, muitos críticos do governo foram presos ou sofreram torturas. No governo de Garrastazu Médici foram criados os Destacamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, conhecido como DOI-CODE. Esses órgãos eram responsáveis pelo controle, apreensão, interrogatório, investigação e repressão das pessoas que eram contrárias ao governo. Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Foi general do Exército e quarto presidente do regime militar. Com o governo de Geisel, o Brasil começou a caminhar lentamente rumo a uma redemocratização. Foi no governo Geisel, no ano de 1975, que Vladimir Herzog, um jornalista que pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, foi torturado e morto pelo DOI-CODE. O fim do AI-5 e a permissão para a existência de oposição política foram alguns sinais de que a ditadura poderia estar próxima do fim. João Figueiredo, 1979 a 1985. Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Durante seu governo, foi aprovada a Lei da Anistia, que garantiu o direito do retorno dos exilados políticos para o Brasil. No governo de João Figueiredo também foi aprovada uma lei que permitiu a existência do pluripartidarismo, ou seja, outros partidos puderam ser criados no país. Até que no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente, encerrando um período de 21 anos de regime militar no país.